Então, pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais essa ocasião, mais um encontro, mais uma aula aqui no Núcleo de Tecnologia à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E começo cumprimentando a todos vocês, primeiramente os tutores dos polos, os tutores que colaboram conosco nas disciplinas de Geografia, na disciplina de Licenciatura em Informática, licenciatura em Geografia, ok? Então, um abraço para todos vocês e, particularmente, um abraço especial para vocês, alunos, iniciando esta semana. Que a semana de vocês seja boa, seja produtiva, tá bem? Nós, na disciplina de Fundamentos da Educação, tivemos oportunidade de iniciar nossos estudos. Evidentemente, vocês já devem ter lido boa parte do material online, que está apoiado em alguns textos básicos, alguns produzidos por nós aqui, professores, da universidade, outros de outros autores e pesquisadores da educação. E nós escolhemos para a webconferência o tema das tendências pedagógicas. E por que fizemos essa escolha? Nós fizemos essa escolha de fazermos as duas webs sobre as tendências pedagógicas, uma vez que esse é um tema recorrente na pesquisa educacional, e na medida em que você está trabalhando com as tendências pedagógicas, nós podemos fazer uma abordagem, seja dos aspectos históricos, sociológicos e filosóficos da educação. Portanto, o tema das tendências é um tema bastante amplo e ele pode ser visto, seja numa perspectiva da sociologia, como da história, como da filosofia, ok? Se estiver tudo bem com vocês, nós vamos iniciar a nossa apresentação, então. Estou vendo aqui, parece que deve estar tudo bem aí nos polos, ok? Então, falar de tendências pedagógicas é, portanto, uma tarefa super interessante que nos permite que a gente pense a educação e pense, sobretudo, as nossas práticas educativas. Não se trata apenas de uma reflexão de cunho meramente cerebral, mas o convite que eu queria fazer é, na medida em que nós passamos alguns conceitos referentes às tendências pedagógicas, que você como aluno, você como tutor, também repasse alguns aspectos da sua própria formação, não é? A nossa formação acontece desde o momento que a gente entra em contato com processos educativos, sabemos que isso vem da família, mas depois, de um modo mais específico na educação formal, quando a gente adentra a escola, a gente já está aprendendo, a gente está se educando, a gente está sendo educado e a gente vai aprendendo coisas sobre o que é ser professor, como ser professor, e a gente vai trazendo algumas concepções que ficam arraigadas lá no fundo da gente, não é mesmo? Então, vamos dar uma olhadinha nos aspectos que eu abordei na web anterior. Eu iniciava dizendo que o trabalho educativo, enquanto professores, nos traz diversos desafios. E hoje, diante de tantas dificuldades que se apresentam para a sociedade e para a escola, educar não é uma tarefa simples. Educar não é apenas uma questão eminentemente de repassar saberes de uma forma linear, diretiva. Isso pode até acontecer, mas sabemos que isso, além de não funcionar devidamente, não é uma maneira adequada para uma proposta educacional que vise a cidadania do sujeito, e o desenvolvimento de competências que lhe permitam ser um cidadão na sociedade contemporânea. Mas se a tarefa não é fácil, vocês têm aí uma pequena charge na qual o professor se localiza numa encruzilhada. São muitos caminhos que são propostos ao docente. Por aqui, por ali, siga, e não erra quem, olhando esta imagem, diz, poxa vida, nem sempre ser professor é uma coisa tão simples e tão fácil. Evidentemente, se você pensa desta maneira, você está correto, não é? Ser professor não é uma atividade da qual
a gente possa ter certeza de todos os aspectos da própria profissão. A nossa identidade docente, por mais que a gente labute por ela, tente fazer um refinamento, mas ela é sempre ambígua em alguns aspectos, não é? E traz algumas provisoriedades. Mas vamos lá, então. Falar de tendências pedagógicas, nós nos perguntamos, o que são tendências pedagógicas? E aí a resposta bastante simples que vocês encontram nos textos que eu repassei para vocês é de que as tendências pedagógicas, elas se referem a toda e qualquer orientação de cunho filosófico e pedagógico que determina padrões, ações educativas, ainda que nem sempre sejam precedidas de uma reflexão e de uma intencionalidade mais concreta por parte do professor. Traduzindo isso em miúdos, né? Toda e qualquer orientação de cunho filosófico. Por quê? Porque a filosofia, no decorrer da história, não é? A gente encontra certos pensadores que nos dão condições de, a partir de uma determinada filosofia, uma proposta educacional. Por exemplo, se eu quero fazer uma proposta educacional fundamentada na linha da escola nova, né, inspirada na obra principalmente de John Dewey, né, e depois aqui no Brasil, Anísio Teixeira e outros. Então, eu vou lá, vou fazer um estudo, eu posso pensar esses autores, tá? Não para reproduzi-los literalmente, isso seria uma bobagem, mas de tentar ver, numa determinada filosofia, no pensamento filosófico, as condições e as bases conceituais que me permitem depois desenvolver um projeto educativo num país, num estado, ou um projeto pedagógico para um grupo social. Da mesma forma, se eu não quero pensar com John Dewey, eu gostaria de trabalhar no movimento social. Poxa, o movimento social tem algumas características peculiares, principalmente no Brasil, na América Latina como um todo, né? Então, onde é que eu vou encontrar minhas bases filosóficas? Vou ter que estudar os autores que se dedicaram a pensar a sociabilidade numa sociedade em conflitos. Então, vou estudar Marx, não é? Posso estudar Gramsci, e a partir desses filósofos, né, eu posso fazer as minhas derivações. Então, toda e qualquer orientação de cunho filosófico, mas não só filosófico, pedagógico no sentido de que eu estou inserido numa determinada maneira de ser professor, estou imbuído de trabalhar com alguns conhecimentos específicos da minha escola, e essa prática pedagógica, de repente, ela vai criando padrões, essas ações vão criando uma determinada maneira de ser, né, na qual estão em jogo várias dimensões sobre o que ensinar, como ensinar, não é? Os valores que estão embutidos numa determinada prática educativa. Ou seja, não é? Para onde a gente olhar, existem as tendências pedagógicas, elas são postas, e elas, se a gente parar para pensá-las, não é? A gente vai buscar, evidentemente, buscar uma clareza sobre isso, nos leva a tomar posição, né? Em termos de filosofia, em termos de ética, em termos de política, sim senhor, e em termos, enfim, de estratégias de ensino e aprendizagem, tá bem? Às vezes a gente tropeça nas palavras, embora, não é, a gente já esteja habituado a estar lidando com esses temas, né, já há muitos anos, e eu sempre fico aqui me perguntando, né, por que dedicar tempo a isso? Vou dedicar tempo para pensar as práticas pedagógicas, por quê? Porque eu serei o melhor profissional. Eu vou me situar no debate com propriedade acadêmica, com propriedade científica, eu vou utilizar argumentos que sejam interessantes, tanto das ciências sociais quanto da filosofia. Mas dissemos, no nosso primeiro encontro, que existem classificações, e essas classificações das tendências educacionais, autores de nível mundial, de renome mundial, que fazem esse trabalho, não é? E há também aqueles autores que no Brasil têm se dedicado nesses últimos 30, 40 anos para escrever sobre as tendências pedagógicas, não é? E aí vocês encontram a figura do professor Saviani, do professor Moacir Gadotti, que é o presidente do Instituto Paulo Freire, vocês encontram as contribuições do professor José Carlos Libânio, né, da professora Mizukami, e assim por diante. Ou seja, há vários cientistas da educação que se dedicam a pensar a educação. Mas eu escolhi
não é? Particularmente o professor Libânio, porque o Libânio já tem uma tradição, um certo renome também, não é? Dentro da educação brasileira, assim como o Saviani, que foi um dos grandes protagonistas, não é? Mas o Saviani, ele sempre participou do movimento de educadores, né? No Brasil, pensando a tentativa da gente democratizar a escola, democratizar a sociedade, não é? E desenvolveu também a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então é um autor que traz bastante segurança teórica para a gente pensar, ok? Não precisa ser só ele, mas nós nos fundamentamos num dos textos que são debatidos no Brasil todo, não é? Na qual o Libânio ele faz uma subdivisão para pensar a educação. Ele fala das tendências liberais e das tendências progressistas. O que são as tendências liberais? Liberal aqui não tem o sentido de tendência avançada, joia, legal. Não. Liberal no sentido que se fundamenta nas bases e nos fundamentos do liberalismo, né, entendido tanto quanto o liberalismo político como o liberalismo econômico, né, e que vai influenciar uma determinada proposta educacional. Então o Libânio, quando está estudando as tendências pedagógicas, ele diz, olha, existem as tendências que estão mais próximas do liberalismo. São essas. Quais são? A tendência tradicional, a tendência, qual outra? Tecnicista, não é? E a escola nova. O Libânio, na classificação dele, se vocês pegarem o texto original, ele coloca lá também as tendências não diretivas, não é? Que vem lá de inspiração, sobretudo da psicologia de Rogers. Né? Nós não tratamos disso porque, especificamente, né? E buscamos olhar isso no conjunto daquilo que nós chamamos escola nova e que nós abordamos na aula anterior. Então, temos a tendência tradicional, a escola tradicional, com todas aquelas características pedagógicas que são bastante conhecidas, não é? A questão da disciplina, da memorização, e depois temos todas as críticas que são endereçadas à escola tradicional. E por que são endereçadas críticas à escola tradicional? Porque a escola tradicional tem uma maneira de educar que se funda em alguns princípios filosóficos, não é, determinados e que já não servem mais para a sociedade contemporânea, não é, e, digamos assim, não só para a nossa sociedade, como também já não servia para as sociedades que estavam em pleno desenvolvimento no século XIX. Não é? Resumindo, a tendência tradicional, temos uma vertente religiosa, não é? E que aqui no Brasil encontrou expressão bastante forte na pedagogia jesuítica, e temos a perspectiva tradicional, já fundamentada no iluminismo, não é? A partir ali na transição, não é? Que nós estamos ali no século XVIII, século XIX, não é? Nós já vamos também estar buscando uma nova atmosfera de valorização das ciências, das tecnologias emergentes, né? Principalmente no final do século XIX e depois com o advento da República, não é? Aqui no Brasil, nós já teremos a escola tradicional de vertente laica tentando se alicerçar ou tentando buscar, né, criar uma determinada tradição. Evidentemente que sabemos que a escola tradicional ela é forte, ela é arraigada nas práticas dos professores e vem até nossos dias. Mas ela foi contrabalançada por uma outra perspectiva ou por uma outra tendência educacional. Qual é essa outra tendência? É a tendência que nós denominamos da escola nova. Não é? Vocês encontram aqui uma outra nomenclatura também para a escola nova, né? Alguns chamam de escola renovada, enfim, há nomenclaturas diferenciadas para a escola nova, que vocês devem encontrar também lá no texto escrito, não é, que vocês têm disponível. Né? O Libânio chama a escola nova também de tendência liberal renovada, né? E a gente sabe que a tendência liberal renovada ela foi a tentativa, né, de vários educadores no mundo todo de mudar a escola. Né? A escola nova tentou abrir as janelas para entrar ar fresco numa escola tradicional, elitista, disciplinadora,
controladora dos corpos e mentes dos adultos e das crianças, não é? A escola nova, ela vem já como uma resposta a uma sociedade que vai percebendo, não é, as mudanças radicais que o progresso científico e tecnológico traz, não é? E quando a gente volta ali para o finalzinho do século XIX, né, na Europa, você já tem toda uma movimentação extraordinária em termos das discussões de ciência e tecnologia. Isso merece um capítulo à parte só para ser compreendido, né? Como que o século XIX, essa transição do XIX para o XX, favoreceu o desenvolvimento dessa perspectiva educacional, né? Mas a gente sabe também que a escola nova, ela, no Brasil, ela vai chegar um pouquinho mais tardiamente, né? Ali pela época de 1932, né? E a partir daí tivemos o Manifesto dos Pioneiros e um embate muito grande, né, entre grupos rivais que diziam, olha, não, preferimos uma escola laica, obrigatória e gratuita, né? E outros dizendo, não, preferimos uma escola de índole religiosa, né? E, enfim, há toda uma polêmica bastante grande. O que é interessante, a gente reter ainda da escola nova, né? A escola nova traz uma nova concepção de ser humano, né? O homem é considerado um ser em contínua interação com o meio, sendo a sua natureza mutável, maleável e determinado pelo processo humano de ajustamento social, né? E a concepção de mundo já não é um mundo estático, não é? Permanente, independente dos homens, né? A escola nova, ela não está ancorada no discurso essencialista, né? Que busca essências do ser humano, uma essência imutável, né? Uma essência imutável e eterna, né? A escola nova está voltada para a transformação do mundo, portanto, acontecida a partir do século XIX e depois do século XX, né? Pedagogicamente, o que a escola nova fez? Ela tirou o professor do centro das atenções e coloca em evidência, né, a figura do aluno, né? E essa transformação, evidentemente, supôs o desenvolvimento de uma metodologia diferenciada, né? De uma metodologia já não fundada apenas na transmissão, na memorização, né? Mas uma pedagogia fundamentada no método do aprender a aprender, não é? Para a escola nova, mais importante do que aprender apenas uma informação aqui e agora, é importante aprender a aprender, ou seja, a ênfase no método, não é? É um método também que valoriza o interesse da criança, do aluno, é um aprender que valoriza a motivação que você traz, a espontaneidade, não é? Muito mais do que a disciplina, tá certo? Isso só para relembrar, então, algumas características da escola nova e que o ensino, portanto, na escola nova traz aí uma nova perspectiva, evidentemente, ok? Vocês têm aí, de uma maneira bastante clara, lá no subsídio de vocês, nas páginas 75, 76, 77, tá, do material online, vocês procurem lá, que vocês têm toda a descrição da escola nova, né, toda, quer dizer, alguma trilha, né, que indica as características da escola nova, ok? Bem, passamos pela escola nova e percebemos que ficamos aí 30 e poucos anos, né, batalhando por uma nova escola, mas aquela convicção tão arraigada, tão enraizada na cabeça do professor da escola tradicional, junto com as questões políticas, né, econômicas, que a escola nova demandava, a escola nova propunha um outro tipo de ensino, tá? Um outro tipo de educação, mas uma educação que visasse a experiência do aluno. Mas como é que você vai fazer esse tipo de desenvolvimento, né, da educação sem ter recursos financeiros abundantes para isso, né? Evidentemente, a escola nova esbarrou também nisso, não é? Também esbarrou nisso. E quando a gente olha para a escola nova, historicamente vocês vão encontrar as críticas de que a escola nova afrouxou demais a disciplina, que a escola nova, o ideário, a escola novista, afrouxou demais a questão dos conteúdos, e assim por diante. São várias críticas que são endereçadas a essa tendência educacional. E ela não conseguiu implementar nenhum processo mais decisivo nas práticas educacionais dos professores, embora, conforme muitos pesquisadores brasileiros, né, e internacionais, a mentalidade do ideário escola novista
ela chegou a influenciar a pedagogia e várias práticas educacionais. Inclusive, hoje nós temos práticas educacionais que beberam do ideário Escola Novista. Mas, por si só, ela não conseguiu ter consistência como prática educacional. Ok? Alguém está interagindo comigo, falando aqui a respeito de que o aluno tradicional tem perdido espaço, o professor que o aluno aprende e luta por isso, e somente ele define isso, né? É quem? A Sadraque da Silva Cipriano, né? Existem processos que não dependem do professor, acredito que acaba saindo do controle. Olha, evidentemente, quando nós estamos discutindo e debatendo escola nova e escola tradicional, nós estamos dentro de um processo que tem continuidade hoje, no nosso debate contemporâneo, tá? E vamos tentar ver se a gente pinça algumas outras informações no decorrer desta fala, tá bem? Bem, saiu a escola nova, pessoal, principalmente pessoal, vocês que estão chegando agora, que estão começando o curso superior e que ainda não são professores, né? Esse vocabulário, assim, fica um pouco, às vezes, pesado, às vezes confunde a gente, porque parece tudo igual, né? Mas vamos tentando distinguir, né? Características da escola tradicional, características pedagógicas da escola tradicional e características filosóficas e sociohistóricas, né? Da mesma forma também na escola nova. Por quê? Porque é isso que vai nos dar densidade para compreendermos perspectivas contemporâneas da educação. O que vem depois da escola nova, historicamente? Bem, de uma forma bastante simples, nós, perseguindo aqui e seguindo a classificação do professor Libânio, nós vamos encontrar a escola tecnicista. E eu diria que esta tradição, esta tendência educacional, ela precisa ser pensada de uma forma com muita calma, com muita serenidade, e devemos estudá-la bastante. Por quê? Porque o tecnicismo, historicamente, ele vem lá dos anos 60 e toma corpo nos anos 70, mas ele está vindo hoje, cada dia, com mais força nas escolas brasileiras, né? Já falaremos sobre isso. Então, diante da inoperância da escola nova, a escola tecnicista surge como uma alternativa educacional, ali pelos anos 60, 70, ok? E essa tendência baseia-se na convicção de que a escola só se tornaria muito eficaz, muito melhor, se ela seguisse o modelo empresarial de gestão, ou se ela olhasse para a racionalidade do sistema capitalista, não é? E tivéssemos nos inspirando nas teorias que falam de produtividade, desenvolvimento, etc. Qual que é a fundamentação filosófica, gente? De onde é que vem a filosofia do tecnicismo? Olha, sempre que nós falarmos de tecnicismo, eu gostaria que vocês lembrassem que o tecnicismo ele tem uma ancoragem filosófica. A escola nova, ela tem ancoragem tanto numa filosofia, que nós chamamos de filosofia existencialista, mas também no pragmatismo de John Dewey. O tecnicismo, por sua vez, vai se ancorar, sobretudo, na filosofia positivista de Augusto Comte. Ou seja, lá está o berço da inspiração filosófica do tecnicismo. E quando estamos falando do positivismo como filosofia, se nós pudéssemos resumir em uma frase, né? Qual é a frase que resume a filosofia positivista? A frase, uma delas poderia ser: ciência, logo previsão, logo ação. O positivismo enquanto filosofia, que foi gestada, né, sobretudo no século XIX, que tomou assim essa envergadura, é uma filosofia que olha para o desenvolvimento humano e olha para a ciência como uma forma de conhecimento privilegiada que produz transformações na vida humana e que, portanto, a previsão, mas para um tipo de ciência, uma ciência que prevê, que quantifica, controla. Tá certo? Essa é a base do positivismo. Ora, quando nós chegamos no tecnicismo, né, enquanto tendência pedagógica, essa tendência vai ter, portanto, essa característica do positivismo, né? E vai trabalhar muito com a inspiração
das empresas, das fábricas, né? Tanto que nós dizemos que a base teórica do tecnicismo se dá a partir de duas palavrinhas fortes aqui, duas palavras, anotem essas palavras, gente. Influência do Taylorismo, tá? Que são as teorias de Frederick Taylor. Taylorismo, porque se refere, tá, a um determinado personagem, a um determinado pensador que produz teorias que tratam do desenvolvimento no mundo do trabalho. E o behaviorismo, tá, é um modelo de produção de ciência voltada à psicologia, uma teoria psicológica, tá, muito mais fundada na questão do estímulo e da resposta, tá? Então, na disciplina de psicologia, eu gostaria que vocês aproveitassem para aprofundar essa ideia, né? O que é o behaviorismo e o que ele tem de interessante e quais são os limites, né? Atenção, sempre me parece importante que a gente sempre esteja atento, o que tem de interessante nessa tendência e quais são seus limites, né? Por quê? Porque descobrindo aquilo que é interessante e nesse jogo a gente consegue distinguir, né, o que poderia ser melhor para as nossas práticas educacionais. Na verdade, isso vai ter consequência direta no nosso fazer, né, seja qual for a profissão que você tenha, seja ligada à informática, seja ligada à licenciatura, né, de geografia, de história e assim por diante. Né? Então, o Taylorismo, ele adota um determinado método um determinado método que nós chamamos de racionalização do trabalho industrial, buscando racionalidade e eficiência no processo educacional. Né? Então aí temos toda uma característica, né, bastante forte que toma contornos na educação. Estou olhando aqui algumas falas de vocês, não é? Falando sobre o que acontece em nossas escolas, né? As nossas deficiências, a importância do professor, o Márcio está colocando ali, né? Acho que o professor pode começar a pensar diferente para mudar essa situação e assim por diante. Evidentemente, isso tudo tem consequências em nossa vida docente e você, como professor, vai sentir na pele possibilidades de mudança e também os momentos de estagnação na qual você é despotencializado na tua prática educacional. Mas voltando, não é? Nós já falamos bastante sobre o tecnicismo na última aula, não é? Na webconferência, quando nós nos referíamos à educação planejada e revestida dessa organização racional, a função da escola, sobretudo, que é uma escola que procura preparar recursos humanos e treinar a mão de obra, né, e buscar desenvolver uma mão de obra qualificada para a indústria. Né? Eu posso dizer para vocês, sem o auxílio de nenhum livro, o que é o tecnicismo, porque a minha formação de adolescente, né, ainda criança, adolescente, está calcada nos princípios do tecnicismo. Né? Então, eu lá na minha infância, ainda quando nós tínhamos a divisão entre primeiro grau, segundo grau, um científico antigo, né? Eu passei pela reforma da Lei 5692, na qual todos os cursos deveriam ser profissionalizantes. Né? O que acontecia na escola onde eu estudava? A escola onde eu estudava, um colégio grande, né, com muitos alunos, 3 períodos de estudos, manhã, tarde e à noite. E o que sobra da profissionalização? Sobrou muito pouco, né, porque você não pode mudar a educação de um país via decreto, né, de um dia para o outro. Né, o mesmo que nem a reforma que nós presenciamos agora do presidente Temer, né, essa reforma que vai dar ainda muito pano para manga, né, muita discussão. Por quê? Por que ela é problemática? Porque quando você quer transformar a escola por decreto, sem dar condições de base, de infraestrutura, tá? E de formação de professores, de laboratórios equipados, e depois de carreira profissional para os docentes, né, é um desastre. Então nós já experimentamos isso na história do Brasil. E gostaria, inclusive, vocês que estão chegando à educação agora, cuidado, gente. Não é preciso ser de esquerda, ok? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Não é preciso ser de esquerda para perceber a falácia e o engano que frequentemente os governos
tentam ou fazem efetivamente em meio às questões educacionais. Não é? Reforma educacional não acontece em curto prazo, não acontece sem investimentos sérios. Né? Faz de conta e depois, coitado do estudante que vira, né, torna-se apenas mais um perdido na sociedade, sem habilitações, sem uma habilitação profissional e que dirá, né, não se percebendo um cidadão, porque inclusive traz muitas deficiências em sua formação, né? Fica incapaz de entender as linguagens nas quais o mundo está codificado. Estou falando isso porque estou me referindo ao tecnicismo, né? O segundo grau no tecnicismo, evidentemente, no momento que passou, não é, essa tentativa de profissionalizar, tá? Foi uma profissionalização feita só para inglês ver. Não é? Foi assim, raríssimos cursos, raríssimos colégios conseguiram ter resultados mais promissores. Tem muita pesquisa sobre isso, viu, gente? Então, quero dizer para vocês que eu não estou inventando, ok? Bem, então, estamos falando da educação tecnicista, não é? Preocupada com a eficiência, preocupada com a transmissão de certos saberes, na qual o professor é apenas um técnico coordenado por outros técnicos. Inclusive, o tecnicismo valoriza muito esse repasse, né, de informações, de conteúdo, seja através de uma apostila, seja através de livros produzidos em série, né, e muitas vezes completamente distante das realidades de um determinado grupo social, né? Basta você pensar que nós temos, né, aqui no Brasil, né, um país gigantesco com necessidades tão diferentes, né? Estabelecer um currículo de base não é coisa tão simples assim, né? Mas, enfim, a educação tecnicista, de alguma forma, desvaloriza o professor, né? De alguma forma, não, desvaloriza significativamente a vida do professor, inclusive porque ele se torna um técnico repassando informação. É um repassador. Não é? E quando você é repassador, por que é o problema, gente? O problema é que, se você quer ser um profissional da educação, você tem direito a conhecer e a produzir a tua própria pesquisa. No momento que tudo vem prontinho, que vem a apostila pronta, que vem o livro pronto, você não produz mais nada. Inclusive porque isso te acomoda e é uma comodidade não só por preguiça, mas é uma comodidade também dada pelo mundo do trabalho. O mundo do trabalho te condiciona, não é? Quando você tem um caminhão de aulas X, como é que você vai preparar a aula? Como é que você vai preparar um texto de sua própria autoria? Não é? Essa coisa toda, né? Teoria e prática não é fácil de juntar. E quando nós falamos de teoria e prática, significa que a minha prática pedagógica me fornece a possibilidade de eu desenvolver uma teoria, né? E que, estando inserido na escola, né, eu poderia preparar também os meus subsídios e assim por diante, né? Então, quanto mais você desfoca isso, mais o professor continua um técnico, né? E técnico por técnico, você pode você pode cortar o processo formativo, né? Você pode deixar aí pessoas muito mais sem preparo profissional e sem desenvolvimento profissional, ok? Eu quero dizer que às vezes eu estou correndo um pouquinho aqui preocupado com a minha fala, então a gente tropeça, omite algumas coisas, né? E acentua outras, né? Mas, enfim, o tecnicismo está aí, quero que vocês olhem, portanto, com atenção para essa tendência educacional, ok? Não só historicamente aquele tecnicismo que está lá, mas aquilo que nós chamamos de neotecnicismo. O neotecnicismo hoje está posto, né? É a ideia do controle do professor, cada dia mais tudo sendo controlado, né? Inclusive as universidades estarão passando, e estão passando, né? Um processo assim chamado de ajuste, né, de ajustes administrativos. Amanhã, inclusive, haverá assembleias, né, tanto aqui em Ponta Grossa como em outras cidades, para pensar o futuro das universidades que deverão sofrer os ajustes da assim chamada Meta 4, né, que é um grande problema também para gerir hoje o futuro das universidades paranaenses e, por que não, do Brasil. Estamos numa situação muito difícil e a precarização ela está vindo forte e rápida. Evidentemente que
Isso significa que as próximas gerações é quem mais sofrerão, tanto os professores como os nossos filhos que necessitarão de educação, não é? E de educação pública gratuita, não é? Não porque é um benefício que o governo faz. Educação, volto a insistir, não é um benefício, é um dever do Estado. É o Estado que arroga para si, na modernidade, o dever de fornecer educação. Então, o governo não está fazendo nada. Essa coisa de dizer que está fazendo favor, não faz favor absolutamente nenhum. Apenas deveria cumprir o seu dever e, evidentemente, sabemos que os governos não têm cumprido. Nossos governantes deixam a desejar, né, de todas as formas, né, nesses últimos tempos sombrios. Bem, a partir da escola... Oi, Antônio, né? É um pouco isso, né, que a gente está vivendo, né? A questão da obrigação, do dever, não é? Tem sido minimizado, né, com uma série de discursos, né? E evidentemente aqui eu relembro de um dos grandes educadores nossos, Paulo Freire, que dizia, né? Tomem cuidado com as promessas de elite, tomem cuidado com as promessas, né, ou com o discurso de mudança, não é? Quando se propõe um benefício, como se estivesse dando alguma coisa, né? Nesse sentido, nossas elites, elas são muito espertas. Bem, eu queria avançar um pouquinho na nossa compreensão da nossa aula. Tivemos, depois da perspectiva tecnicista, eu trouxe para vocês uma rápida reflexão sobre as teorias crítico-reprodutivistas. O slide que vocês têm aqui não está sugerido, não está impresso aqui a ideia dos autores crítico-reprodutivistas. Esses autores crítico-reprodutivistas, em uma palavra, gente, tá? Eles não formam uma tendência pedagógica, mas é um grupo de pensadores que produziu teorias importantíssimas para que a gente tomasse condição dos liames, das vinculações que a educação tem com a sociedade mais ampla, não é? Para esses autores, a escola não é neutra, e para esses autores, sobretudo, né, o sistema educacional, contraditoriamente, acaba favorecendo e legitimando as desigualdades sociais. Pessoal, essa questão de legitimar as desigualdades sociais, que estão postos por várias teorias, que são as teorias crítico-reprodutivistas, elas nos levam a uma certa angústia, evidentemente, tá? Porque você diz, poxa, mas eu sou educador, então eu vou reproduzir a desigualdade social contra a outra, né? Dizer, não, eu não faço isso. Evidentemente que todos nós, professores, que temos boa índole, que queremos fazer e fazemos disso uma profissão, né? Profissão, não é? Na qual a gente dedica a energia da gente, não é? Por anos a fios, por uma vida toda, nós nos esforçamos através de novos métodos, através de processos de formação e assim por diante. Mas o que esses teóricos estão dizendo naquele contexto dos anos 80 é de que isso é muito pouco diante do que o sistema deveria proporcionar para que a educação, de fato, tivesse uma função maior dentro da sociedade capitalista, não é? Então, autores crítico-reprodutivistas, é importante conhecê-los porque eles nos levam a esse pensamento que a gente tem que perder a ingenuidade diante da educação. Não dá para ser ingênuo diante da educação. Tá? A educação, ela pode ser, né, ou como diz Althusser, ela é um aparelho ideológico do Estado. Né? Podemos debater esses autores. Essa reflexão está esboçada para vocês na seção 2 do material que vocês têm, da página 82 até a página 88. Eu gostaria que vocês dessem uma boa olhadinha, porque aqui vocês só têm alguns apontamentos, viu, gente? O ideal é que a gente pudesse ler o texto desses autores. O que é importante a gente reter dessas teorias crítico-reprodutivistas? Na época em que elas foram lançadas, ali pelos anos 80, muitos educadores ficaram abalados, né, e já estavam cansados, e isso gerou uma espécie de pessimismo na educação. Mas, por outro lado,
Isso gerou um movimento muito interessante e importante para a educação no mundo inteiro, e particularmente também aqui no Brasil, que são as assim chamadas teorias progressistas. Gostaria que vocês anotassem, cuidado que existem as teorias progressivistas, que é outra história. Anotem esse nome, as teorias progressistas. E o que essas teorias elas vão defender assim no geral? Que agora era interessante. Libânio falou das liberais, as liberais são a tradicional, a escola nova e o tecnicismo. E depois ele faz o espelho, o contrário, né? Vamos olhar agora para outras teorias. Vamos olhar então para as teorias progressistas. Então, primeiro, a educação é vista como instrumento de transformação social e de edificação de uma nova sociedade. Ok? Então, este é o eixo teórico das teorias progressistas. Tá? E qual que é o objetivo central dessas teorias que vão levar a práticas educacionais progressistas? Nós temos a ideia de conceber criticamente a educação e a escola da sociedade capitalista. Isso, portanto, já é fruto da leitura dos autores crítico-reprodutivistas que eu mencionei há poucos instantes. Ora, se eu concebo criticamente a educação e a escola, eu busco a superação das desigualdades sociais e busco contribuir, portanto, para a construção de um outro tipo de sociedade. Qual sociedade esses educadores querem? Por favor, uma sociedade cada dia mais democrática. Tá? Por quê? Esses autores, inclusive, cientistas e mesmo professores que dedicaram a vida, eles têm plena convicção de que a escola ela não pode fazer sozinha nenhum outro tipo de mudança social, mas ela pode contribuir para a construção de uma sociedade democrática. Democracia é entendida aqui não apenas, portanto, escolha pelo voto. Né? A democracia representativa nossa é complicada, né? Não basta escolher, né? Mas democracia é entendida como uma maneira de ser cidadão, não é? De ser cidadão. Então vejam, como que se entreabrem essas práticas educacionais progressistas na história do Brasil. Tá? Então, na sociedade brasileira, não é? Nós vamos ver que essa tendência traz uma determinada concepção de mundo. Qual seja, o mundo é um espaço formado por conflitos e contradições que se estabelecem entre grupos e classes sociais com aspirações e com interesses antagônicos. Né? Eu vou aqui mais vagaroso agora. Né? Gostaria de chamar a atenção que o leque, tive um pequeno problema aqui no slide, vamos tentar corrigir. Então, as tendências progressistas, elas se entreabrem basicamente dos anos 80, né, dos anos 70 já, desde a época dos trabalhos do Paulo Freire. Você sabe que Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo, né, estudado em toda parte do mundo inteiro. Agora virou uma mania, gente, o pessoal descer o porrete no Paulo Freire, como se o Paulo Freire fosse ocupado pelas mazelas de tudo aquilo que tem se produzido, tá, em nome de um pensamento alternativo no Brasil. Né? Pegue a Gazeta do Povo, Revista Isto É, Folha de São Paulo. Né? Falou em Paulo Freire, o Estado de São Paulo nem se fala então. Né? Falou em Paulo Freire é para escrachar. Né? Temos que ter cuidado, viu, gente? Paulo Freire é estudado hoje, né? Eu diria até que talvez até esteja sendo estudado mais no mundo, fora do Brasil do que no Brasil nesse momento. Estou arriscando aqui um palpite. Por quê? Paulo Freire é um precursor. Tá? Ele é um precursor. E não basta repetir Paulo Freire. Tá? Basta pôr o nome escola, Paulo Freire e tal coisa e não ter uma prática educacional. Né? Inclusive tem pessoas que usam Paulo Freire apenas para oprimir professor e fazer coisas aí que acho que envergonharia esse educador. Não é? Mas veja, o Paulo Freire ele é o protagonista de uma prática educacional que nós chamamos libertária, ou melhor, libertadora. A educação libertadora, ela vem produzida a partir das concepções de Paulo Freire. Paulo Freire é um educador que ele lida
com a educação formal inicialmente, ou melhor, informal, desculpem, tá? E com a educação de adultos. A educação freiriana, ela inicia com a educação de adultos e com métodos de alfabetização apropriado para o mundo adulto. E isso, né, essa metodologia freiriana, lá no tempo do regime militar, causou confusões estrondosas, tanto que Paulo Freire também foi convidado a sair do Brasil. Gente, além dos conteúdos que estão impressos, que vocês leem, e do que nós estamos dizendo, eu queria fazer um convite. Leiam Paulo Freire. Paulo Freire tem que ser estudado novamente, não para ser repetido, mas para entender a cabeça, né, de Paulo Freire e daquilo que ele delegou como uma epistemologia, como uma forma de ver o mundo. Tá? Evidentemente, os nossos desafios e problemas hoje não são os mesmos da década de 80, 90, não é? Freire faleceu, se não me engano, em 1997, tá? Mas estudá-lo para que a gente pense os conflitos e os problemas que nós estamos vivendo hoje, tá? Não basta citar uma frase bonita, romântica, né? Paulo Freire até ria, né? E dizia, poxa, eu fico tão chateado quando citam minhas frases isoladas, né? E esquecem que eu sou um educador. Trabalha numa perspectiva crítica. É a perspectiva crítica, né? E esquecem também, como diria o Freire, né, que eu sou um dos caras que mais falei do amor no Brasil também. Ele diz assim, eu sou um dos caras que mais falo da importância da amorosidade na construção das pessoas, dos cidadãos, dos indivíduos, né? Mas ele colocava as coisas nos seus devidos lugares, digamos assim. A compreensão freiriana, ela é costurada de uma maneira bastante singular, tá bem? Deixa eu ver aqui, né? Tem bastante gente escrevendo, né? Falando sobre o Paulo Freire, né? A Janaína, falando que ele foi exilado e contribuiu para a educação do país, não é? Que ele é estudado mais lá fora, valorizado lá fora, não é? Concordo com você também, Janaína. Você disse que o Brasil tem um conceito errôneo de valorizar teorias oriundas de fora sem valorizar as que são originadas dentro de nosso país. Nós somos especialistas em importar coisas, né? Ou fomos, não é? No caso da educação, nós temos grandes intelectuais, viu, gente? Temos grandes nomes, grandes mentes, né? Se você quer, pode trabalhar com Anísio Teixeira, trabalhe, estuda a fundo e vai ver que o cara também tinha coisa para dizer. Estuda Paulo Freire, você vai ver que ele tem coisas para dizer para a sociedade contemporânea, tá bem? Bem, eu não vou conseguir aqui trazer todos os comentários de vocês, né? Obrigado por estarem aqui interagindo conosco, né? Então, a perspectiva freiriana, não é? Ela se dá a partir dos dois conceitos de educação bancária, não é? A perspectiva da educação bancária, na qual o educador educa e os alunos são educados de uma forma linear, autoritária, enfim, não participativa, não é? E Freire se colocava sempre ao lado da ideia de que cada pessoa já traz um tipo de saber, e que este saber precisa ser considerado nos processos de construção do conhecimento, né? Utilizando assim uma frase mais, um vocabulário mais adensado na filosofia. A epistemologia freiriana, ela olha a realidade, não é? Ela não é, e se percebe o educando, ele não é uma tábula rasa. Ele traz saberes específicos. E a tentativa do Freire é sempre que a gente não esqueça que a gente não é tábula rasa, que a gente precisa estar interagindo, não é, com os nossos educandos, né, interagindo com a realidade. Então vejam, a finalidade da escola para Freire não é adaptar, não é adaptar o aluno ao meio social, domesticando esse aluno, tá? Mas a partir dos problemas que o aluno enfrenta em seu cotidiano, levá-lo a situar-se diante das contradições da sociedade em que vive e a compreender criticamente a classe social a qual pertence, para poder posicionar-se no sentido de transformar a sua situação existencial. Aí vocês têm várias características também, não é, do Paulo Freire, deem uma olhadinha, está lá no texto de vocês. E eu sugiro também que vocês utilizem, gente, quando acabarem essa aula, em outros momentos da vida profissional de vocês, adentrem lá no site do Instituto Paulo Freire, ok? Coloca lá no buscador do Google, lá, o provedor que vocês utilizarem,
né, Instituto Paulo Freire, e lá vocês vão encontrar muitos textos do Paulo Freire, vocês vão encontrar pesquisas de Paulo Freire, vídeos, enfim, e aquilo que tem sido feito também com inspiração freiriana, não é? Não se trata de repetir, mais uma vez estou dizendo, repetir um autor, mas a partir desse autor, tentar jogar um pouco de luz às nossas práticas educativas, tá bem? Olha, eu aqui acabei enfatizando alguns aspectos da obra freiriana, vamos apenas ler aqui esses tópicos, não é? O ensino e a aprendizagem, não é? Destaca a dialogicidade como elemento fundamental na relação educador-educando, não é? Que é a preocupação freiriana, a dialogicidade. Né? A dialogicidade com um processo relacional. Isso não significa, gente, que o professor se coloque abaixo de aluno, e não tenha nada para ensinar. Não, o professor tem que ensinar sim, senão não vai ser professor, vai fazer outra coisa. Mas é ensinar a partir de relações dialogais, de relações horizontais. Ou seja, é uma outra postura, diferente daquela tecnicista, diferente também do perfil escola novista e muito mais diferente ainda da perspectiva tradicional da educação, que está posta em tantas práticas ainda de hoje, né? Então, em termos de metodologia e de alfabetização, o Freire enfatiza a necessidade de tomar como ponto de partida no processo de alfabetização o universo vocabular do educando. E é claro que aqui nós temos, né, toda aquela questão do método Paulo Freire. Gente, não precisa querer ir atrás. Se alguma pessoa diz, mas não existem outros métodos? Olha, se existir outros métodos e o teu aluno aprender a ler e a escrever e torna-se um cidadão capaz de interpretar o mundo de uma forma interessante, eu penso que aí você já está adentrando sem saber no princípio freiriano. Porque, no fundo, o que Freire quer? Quer que a escola não dicotomize, tá, o ensino da palavra das práticas sociais que cada educando traz. A palavra mundo não pode ser, né, dissociada, separada, né, dos nossos processos de alfabetização. E aqui eu estou falando da alfabetização não só como processo, gente, de ler e escrever. Né? O ler e escrever básico, vocês sabem que no Brasil hoje é escandaloso o número de analfabetos que ainda existe em nosso país. Nós estamos aí com de 14% a 17%, né, de analfabetos no Brasil. Mas esse é o analfabeto que não sabe ler e escrever o básico do básico. Mas em termos de analfabetismo funcional, nós, né, damos banho, né? Os números são estarrecedores. O que é o analfabetismo funcional? É aquele que, apesar de dominar o código da escrita, não consegue entender a escrita, não consegue relacionar a escrita devidamente com as linguagens, né? Essas linguagens não te levam a tentar compreender as práticas sociais, tá bem? Então, o analfabetismo funcional é avassalador, ele penetra não só no educando, na pessoa que está lá, né, iniciando seu processo de escolarização, ele não é coisa de pobre, tá? Porque analfabetismo funcional atinge de alguma forma a todos nós em algum grau, né? Portanto, superar o analfabetismo funcional é a capacidade de a gente estar estabelecendo cada dia relações mais criativas com o mundo, interpretando o mundo, né? Interpretando o mundo e buscando práticas que favoreçam o desenvolvimento humano, né? Enfim, essas são aqui algumas das características, não é? Os conteúdos do ensino, a relação professor-aluno, tudo isso me parece que nós já conhecemos do Paulo Freire. Gostaria de deixar, então, falar de tendência educacional libertadora é falar de Paulo Freire, mas para falar de Paulo Freire a gente precisa ler os textos dele, viu? E pesquisar, e ter coragem de dizer, olha, para aqueles que só malham Paulo Freire, diz, vai devagar, não é? Vai devagar que o santo é de barro, não é? Você não pode querer atribuir a um educador da envergadura de Paulo Freire os males que assolam a nossa nação. E isso também, a gente bem sabe que as esquerdas erraram, não é? Erraram bastante, não é? Mas nós não temos que colocar um educador como o Paulo Freire dizendo Paulo Freire está superado, Paulo Freire não contribui nada com a educação. Claro que contribui, sempre contribuirá.
Vocês têm agora um outro grupo ou uma outra tendência educativa, que é uma tendência conhecida como progressista libertária. E esta tendência progressista libertária, né, quando a gente se debruça sobre ela é fascinante. É fascinante por quê? Primeiro, temos a crítica à burocracia como instrumento da ação dominadora do Estado. Quando estamos falando dos pensadores libertários, nós estamos falando daqueles autores que recusam qualquer forma de poder e autoridade, né, justamente, né, não para proclamar o caos, a bagunça, ou como alguns dizem, né, a desordem, o caos, e por isso precisamos de ordem e progresso. Não. Os educadores libertários, como a própria palavra diz, são amantes da mais radical liberdade que o ser humano possa criar. E em nome desta mesma liberdade, eles propõem o desafio, inclusive para todos nós agora educadores, de aprendermos a autogerirmos nossas vidas, autoformarmos-nos e também, como consequência direta no aparelho estatal, os processos de autogestão, né, que também não andam muito em moda ultimamente, porque qualquer diretor, qualquer pessoa ultimamente que está pegando direção, alguma direção, seja na universidade, né, ou em algumas escolas, frequentemente age como ditadorzinho, achando que já é o bom, né? Evidentemente que uma pessoa autoritária não terá condições e nem vai conseguir entender o que significa essa inspiração libertária. Eu quero dizer que esses princípios são valorizados, né, importantes, né, ok? Dos autores libertários. Eu não vou permanecer nesse discurso e nas características do pensamento libertário. Vocês têm lá algumas características lá no texto de vocês, na página 92 à página 94, tá? E queria chamar a atenção para um dos grandes pesquisadores do pensamento libertário, e que eu tive o privilégio de conhecer, um grande amigo meu, que é o professor Silvio Galo, da Universidade de Campinas, né? O Silvio Galo fez um trabalho muito bacana sobre educação libertária no Brasil, né? E vocês sabem que a educação libertária ela tem várias inspirações, né, teóricas, e uma das inspirações teóricas principais dos libertários são os filósofos anarquistas, né? Ou seja, em vez de você olhar para Marx, você olha mais para outro agrupamento de filósofos, né? Sejam os anarquistas, sejam também aqueles assim chamados socialistas utópicos, como fonte de pesquisa, né? É fascinante poder adentrar nesse mundo, viu, gente? É fascinante. É muito, muito bacana, inclusive porque eles têm uma mudança de eixo nas fontes iniciais que trabalham com isso. É que tem uma escola dessa, professor, vou dizer, as tendências, no caso, a tendência progressista libertária, ela serve também como um ideário de pesquisa e de práticas educacionais que pode estar inserida na vida de muitos professores, tá? Então, o que um professor libertário, né, quando ele se imagina como um pensador libertário, o que ele vai defender, né? Ele vai defender, evidentemente, né, uma perspectiva de não burocracia, não é? Vai se colocar também num nível de horizontalidade, não é, bastante forte, não é? Na sua prática educacional e assim por diante, não é? A escola ela será concebida também, tá? A partir desse olhar, não é? Profundamente democrático e na qual você procura gestar outro tipo de ser humano, né? Muito mais compromissado com esses ideários. Eu quero dizer que na minha fala introdutória, no vídeo que eu coloquei sobre as tendências educacionais, eu pontuei várias características do pensamento libertário. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu pontuo lá, né? Função da avaliação, função do professor, que são aquelas pistas iniciais para você começar o teu trabalho de pesquisa. Tá bem? Temos que avançar, deixa eu ver aqui, o Márcio colocou aqui um breve endereço aqui, não é?
a respeito do Silvio, né? É um filósofo, é um estudioso, né, do anarquismo brasileiro, né, e autor de uma série de publicações fundamentais que o tornaram um dos principais expoentes da pedagogia libertária no Brasil. Isso está lá na Wikipédia, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? É um grande amigo, um grande irmão, um homem que ama a educação e que tem contribuído com os trabalhos de filosofia de educação no Brasil e no mundo que vocês não imaginam, né? Autor de vários livros, uma pessoa simplicíssima, né? De coração aberto para o mundo, né? E é um dos maiores intelectuais, né? Que produz hoje para a educação nesse viés, tá bem? Bem, vamos focar agora a tendência progressista, histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos. Essa tendência, portanto, vocês estão vendo que ela já tem ramificações. A histórico-crítica seria mais, ou dialética, tá? Ela pode ser conhecida por esse termo também, está mais ligada ao grupo de pesquisa do Saviani, também da Universidade da Unicamp. Ou crítico social dos conteúdos. A ideia de crítico social dos conteúdos está mais ligada ao desenvolvimento da pesquisa do professor Libânio, tá? E das propostas do Libânio. Qual que é a proposta desses autores pensadores? É de que a escola ela seja um espaço onde a ação de alunos e professores possa contribuir para a transformação da sociedade. Olha só, escola. Para que serve a escola? Tá? Ela é interessante se ela for um espaço de transformação. Então, a ideia de transformação, ela vem muito próxima, ela está inserida nos projetos de escola e de ação docente nessa perspectiva. E o aluno? O aluno para que serve? Né? O que o aluno deve receber? O aluno deve ter acesso ao conhecimento acumulado pela civilização humana. Ou seja, eu tenho direito a saber os conteúdos que já foram criados, que já foram propostos para o ser humano em algum momento, eu tenho direito de acessá-los, né? Para participar da vida social em igualdade de condições. O que ocorre? Né? Muitos críticos da Escola Nova, né, olharam para a Escola Nova e disseram, olha, a Escola Nova afrouxou demais nos conteúdos. Então temos que voltar a repensar os conteúdos. Nessas tendências, tá, é super importante os conteúdos. Tanto que você não vai encontrar um professor que beba nessa fonte, tá, que não vai se inspirar nessa ideia. Né? Então, para que serve a escola? A escola serve como um local de ensino. E, portanto, eu vou passar conteúdo também, eu vou trabalhar conteúdos. Né? Evidentemente, eu não vou despejar o conteúdo como na forma tradicional da educação, que seria um erro. E os progressistas, evidentemente, não se colocam nessa atitude. Então, o aluno deve ter acesso ao conhecimento acumulado pela civilização humana para participar da vida social em igualdade de condições. A escola deve servir aos interesses das classes populares, porque esses autores estão voltados, sobretudo, né, e permanentemente olhando a escola como um dever do Estado. Né? E, portanto, possibilitando a apropriação do saber. O Estado tem que proporcionar isso. E, portanto, tem que proporcionar condições ao professor. Portanto, a escola também ela tem que estar estruturada para isso. Tem que ter biblioteca. Hoje, em termos de tecnologia, tem que ter laboratório de vídeo? Tem. Tem que ter informática? Tem. Tem que ter professor de informática? Tem. Tá? E tem que ser um profissional que esteja preparado para trabalhar com as lidas da escola. E que compreenda também a escola como um espaço de contradição. Não se trata de ensinar apenas técnica e baixar coisinha do Google. Não. Mas é um professor que vai se relacionar também com toda a questão da virtualidade, compreendendo como que esses novos tempos de virtualização exigem novas formas de conhecer, novas formas de saber, novas formas de ser, portanto. Né? Os conteúdos na perspectiva dessa tendência são os conteúdos universais, portanto eu tenho direito a saber aquilo que já está posto na sociedade, não é? E os métodos valorizam, sobretudo, a experiência, não é? Também é a experiência. Alguém estava dizendo assim, não é?
estava aqui interagindo comigo, né? A Líria, o Luiz, a Marlene, né? A questão, por exemplo, ligada ao emprego das tecnologias hoje na escola, não é? É um disparate completo, porque você recebe, às vezes, não é, vários projetos, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado lá no final dos anos 90, gente. E na época estava em moda, assim, a TV Escola, né? E aí distribuíram materiais, televisão, kits tecnológicos para o Brasil inteiro. E evidentemente que você tem que ter esse tipo de aparato, né? Mas se você for olhar lá na base, nos resultados finais, são resultados empobrecedores ou pequenos demais, para não dizer pífios, não é? Por quê? Vocês sabem que a educação ela acaba sendo também um grande mercado para algumas empresas, né? E você lançar kit tecnológico para o Brasil inteiro, né? Antena parabólica, aparelho televisor, videocassete, né? Foram milhares e milhares e milhares, né? E é um bom negócio, né? Mas onde é que ficou o professor, né? A formação deixou a desejar, né? Não tínhamos profissionais disponíveis dentro da escola. O profissional que lidava com essas questões do audiovisual dentro da escola, na época do TV Escola, não era um profissional preparado para isso. Era alguém que estava lá encostado, mas que não entendia nada de dinâmica de linguagem audiovisual, por exemplo. E vocês sabem que trabalhar com linguagem audiovisual é mais exigente ainda do que você trabalhar com as linguagens tradicionais da escrita, não é? A linguagem audiovisual, para ser eficaz efetivamente, ela não é só ir lá e passar um filminho no dia de chuva para os nossos alunos, né? Ela é muito mais que isso. Ela tem conhecimentos específicos, ela demanda ambientação específica, não é? E demanda um profissional capaz de educá-los, ok? Peguem os outros trabalhos para vocês verem o que aconteceu com os processos de informatização também na escola, né? Não adianta só jogar uma TV laranjada lá dentro da escola, não é? Que nem se usa mais, né? Que teve tantas dificuldades de implementação. Também não resolve só pôr um laboratório de informática se não tiver um profissional contratado para fazer isso, não é? Não basta só soltar. E que adianta também soltar 30, 40 máquinas dentro de uma escola, máquinas de qualidade, às vezes, frequentemente. Né? Vamos falar sério, né, gente? Qualidade ruim. Né? Pifa, em um ano. Né? Você não tem praticamente quase mais aparelho e monitores, e ainda mais agora, em termos de informática. Obsoletas. Obrigado, Reinaldo. Né? Questões obsoletas. Então vejam que a gente não pode. A questão da educação ela é sempre ambivalente. Você tem que estar costurando sempre com projeto de governo, com sociedade, e isso redunda depois em discussões, evidentemente, políticas, né? Não só da política partidária, mas uma política que favoreça a continuidade de ações na educação. Não é? E eu sempre brinco, não é? A Líria está dizendo aqui, né, que são poucos os professores que usam a TV durante as aulas, não é? Evidentemente, isso demanda uma preparação, demanda que você se ambiente com a tecnologia. A tecnologia, ela não pode ser algo, assim como um programa de software, vocês que lidam com informática, né? Ele tem que ser amistoso, ele tem que ser amigo do professor, né? O professor tem que fazer aquilo com prazer e com uma certa facilidade, não é? Mesmo que no começo sempre a gente tenha medo, né, da tecnologia, não é? Mas a gente se atrapalha. Quero dizer para vocês que eu lido com tecnologia a vida inteira. Fui diretor de rádio lá nos anos 80, né? Estudei audiovisual. Cada vez que eu venho aqui no núcleo, eu tenho que ter um técnico que me ajude, não é? E que me ajude muito bem aqui, sempre agradecendo e fazendo esse registro, né? Por quê? Porque a gente precisa da assessoria e do campo de outros saberes. Por que a escola seria uma exceção? É mercado de trabalho. Bem, então, vamos avançando aqui um pouquinho na nossa perspectiva aqui da escola histórico-crítica. O trabalho docente deve valorizar o saber trazido pelos alunos e o professor deve ser o mediador entre o conhecimento que o aluno traz e o saber elaborado. O Antônio está dizendo que tentou se colocar a tecnologia sem ter técnicos, professores preparados, equipamentos, e isso virou plataforma política, pois tentaram sem planejamento. Sem planejamento nada acontece, não é?
e sem educadores presentes na distribuição, na compra, nos debates, né, dos recursos disponíveis, a coisa não funciona. Fica lá na mão de alguém e aí vocês sabem as consequências, né? Volto a dizer, não sejamos ingênuos, né? Cada equipamento que chega, você tem que estar com a orelha em pé, né? Quantos estão vindo, de onde estão vindo, por que estão vindo, e a gente às vezes nunca sabe de onde é que veio, como foi feito certas licitações, né? As TVs alaranjadas, olha, me causam um determinado problema aqui que eu não posso falar para vocês. E aquelas televisores, não sei se é do tempo de vocês, mas aquela televisão Cineral, gente, lembram da marca Cineral? Aquilo foi a coisa mais horrível, né? Foram centenas de milhares, né, de televisores espalhados por aí. Não durava, acho que 6 meses já explodia alguma coisa, né? Além do mais, além de terem colocado equipamento obsoleto, né, eram produtos de péssima qualidade, né? E depois disseram, olha, foi lá o recurso para a educação. O problema do Linux, né, Kelly te falando aqui da questão. Bem, todas essas questões aí, quando nós abordamos o problema da informática, gente, vocês podem ver, opa, como é que eu posso trabalhar a questão da informática ou do equipamento de tecnologia, não é? Que hoje estão todos condensados, né? A convergência, né? Hoje nós falamos de um período de convergência. Praticamente todas as tecnologias elas vão convergindo, né, para um modelo, para alguns modelos específicos, né? Elas podem ser discutidas a partir dessa ótica, ou seja, uma ótica mais histórico-social, né? A gente pode buscar inspiração nesses autores. Eu preciso avançar aqui. A aprendizagem de conteúdos na perspectiva histórico-crítica, ou a aprendizagem de conteúdos socialmente significativos é fundamental, preparando o aluno para o enfrentamento das contradições do mundo adulto. Tá? Isso é lapidar, isso é fundamental para a perspectiva histórico-crítica e é um desafio para todos nós, educadores. Conteúdos significativamente, socialmente significativos. Eu sempre digo nas minhas aulas, né, como é que eu aprendi geografia, né? Eu aprendi geografia decorando, né? Pará, capital Belém, Maranhão, capital São Luís, e só ficou isso também, né? Daí eu digo, puxa vida, né? História, da mesma forma, uma história decoreba, uma geografia decoreba, não leva a nada, né? Não leva a nada mesmo. Então, a aprendizagem socialmente significativa é aquela que tem sentido para o educando. Se não tem sentido, de que adianta? É perder tempo, pura perder tempo, ou faz de conta, né? Bem, quais são as contribuições da pedagogia histórico-crítica? Eu estou fazendo agora o fechamento dessa perspectiva aqui, tá? Então, de um lado, as tendências que o Libânio chama de liberais, então, tradicional, escola nova e tecnicismo. E de outro, as tendências progressistas, né? Citamos a perspectiva libertadora do Paulo Freire, a perspectiva libertária, não é? Que tem vários autores aqui no Brasil que estudam, que pesquisam, e temos a contribuição da pedagogia histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, não esqueçam. Então, nós temos com essa tendência a valorização da escola como um espaço interessante e importante de que a gente conserve, a valorização do professor, porque o professor não é apenas um facilitador, ele não é apenas um técnico, ele não é apenas um instrumentador. Não, ele é um professor, ele é um mediador. Então, a figura de mediação, quando vocês empregarem, inclusive, o termo mediação, tá? Mediação é algo que valoriza a vida do professor, tá? Aquilo que valoriza profissionalmente também o professor. E temos aqui ainda os conteúdos escolares socialmente significativos, né? A escola não pode se afastar de tudo aquilo que é importante. Como que a gente pode concluir esse tópico? Eu já vou avançar aqui agora para algumas considerações sobre pós-modernidade. A escola, a gente olhando para essas tendências, a gente percebe que a escola não é estática nem intocável. Percebam que na história nós temos esses deslocamentos. 2. A forma que a escola assume em cada momento é sempre o resultado precário, provisório, de um movimento permanente de transformação. E esse movimento de transformação, né, ele é impulsionado por tensões, por conflitos, por esperanças. Né? Então, acho bacana demais que a gente olhe assim para essas tendências educacionais e diga,
quantas coisas interessantes tem nessas propostas. Esses dias um aluno disse, professor, pare de enrolar e me diga qual que é a tua tendência. Gente, qual que é a melhor tendência? Disse, não trabalhe desta maneira, não raciocine desta forma. Porque não existem só essas tendências. Essas aqui são algumas tendências a partir da classificação do Libânio. O importante é que a gente, quando vai estudando, você vai se defrontando com questões que são postas pela história da educação. E vai se defrontando com a questão dos valores, das opções que os professores têm que fazer e de uma maneira de ser professor. Ok? Mas, quando nós nos debruçamos, evidentemente, sobre a sociedade contemporânea, a pergunta fica, que outras tendências estão surgindo? Bem, estão surgindo outras propostas educacionais a partir das considerações, né, que são postas na sociedade contemporânea. Eu não vou poder tratar disso aqui, só vou pensar aqui algumas ideias sobre a pós-modernidade. Tá? Esse é um assunto polêmico, tá? O termo pós-modernidade é polissêmico, portanto, quando falamos de polissemia, significa que tem vários sentidos. Né? Tem gente que acredita que estamos na pós-modernidade, tem autores que afirmam que nós nunca fomos modernos, não é? Temos autores que falam que a modernidade ainda não está esgotada, temos autores que falam da hipermodernidade, temos autores que falam da modernidade líquida. O que está por trás desses termos que eu acabei de citar? A polissemia, tá? E o processo de investigação para tentarmos entender que momento é esse que nós estamos vivendo socialmente. Vou passar aqui algumas transparências, só para estimular vocês um pouco a pensar em termos de pós-modernidade. Uma ideia bacana é, a pós-modernidade ela designa um conjunto de fenômenos científicos, sociais, culturais, artísticos e políticos nas assim chamadas sociedades, ou na sociedade pós-industrial. Então, quando a gente encontra o termo pós-moderno, né, a gente tem que levar um tempinho para descobrir para onde o autor está se encaminhando. Né? Mas, quando nós falamos em termos amplos, pós-modernidade atinge a sociedade toda, portanto. Tá? Simbolicamente, o pós-modernismo, ele nasceu às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, quando a bomba atômica fez uma explosão danada, o boom sobre Hiroshima. Ali a modernidade se equivale a uma civilização industrial, equivalente à sociedade industrial, encerrou seu capítulo no livro da história, ao superar seu poder criador pela sua força destruidora. Gostaria que vocês recordassem que um dos autores que mais trabalha o conceito de pós-modernidade, né, e que utiliza bastante essa palavra pós-moderno, é o Jean-François Lyotard. Lyotard é um pensador francês que quando ele se volta para a questão da destruição, né, das condições hoje de sociedade que nós vivemos, moderno, pós-moderno, o Lyotard é taxativo. Depois que nós construímos Auschwitz, depois que o ser humano foi capaz de destruir tantas pessoas, tá, matando pessoas sistemicamente, nós não podemos mais falar de modernidade. Tá? Ele está dizendo que as metanarrativas vão acabando. Em outros termos, de que é difícil acreditar no ser humano depois que nós fizemos o que fizemos, ou aquilo que a sociedade fez. Então vocês vejam que a ideia de pós-modernidade ela nasce como uma rejeição, tá, à produção da humanidade, né, até a metade do século XX, quando nós tivemos o símbolo máximo e a utilização da ciência para a destruição. Historicamente, o pós-modernismo foi gerado por volta de 1955, para vir à luz lá pelos anos 60. Aí temos vários movimentos artísticos, né, que dão uma certa flexibilidade a essas datas, mas vocês podem colocar como data básica, tá, 1947 e 1950. Continuando com o nosso texto, nesse período, realizações decisivas
irromperam na arte, na ciência e na sociedade. Perplexos, os sociólogos americanos batizaram a época pós-moderna, usando o termo empregado pelo historiador Arnold Toynbee, em 1947. Então, pós-moderno, a partir de 1947, se utilizou pela primeira vez esse termo, né? Uma sociedade pós-moderna, ok? E isso foi feito depois, não só junto com os movimentos que romperam na arte, mas também já pela sociologia, ok? Conceituando agora, buscando aqui uma conceituação. Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes, nas sociedades avançadas, desde 1950. Nasce com a arquitetura e com a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte pop nos anos 60. Cresce ao entrar na filosofia durante os anos 70 como crítica da cultura. E amadurece hoje alastrando-se na moda, no cinema, na música e no cotidiano, programado pela tecnociência, aqui compreendida como a junção de ciência e tecnologia, invadindo o cotidiano, né? Desde alimentos processados até os microcomputadores, que cada dia mais farão parte irreversível da nossa história. Sem que ninguém saiba exatamente se isso é decadência ou é renascimento cultural. Então vejam só, essa conceituação já foi estabelecida pelos santos, né? E esse livrinho, tem um livro bem bacana, gente, que vocês podem encontrar, deve estar lá naquele texto que vocês têm virtual online, texto de base, e esse Santos é um professor, inclusive, acho que é um professor paranaense que escreveu isso. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando aqui junto no livrinho para ver se a gente consegue fazer essa referência bem legal para vocês. Tá? E eu acho que não está aqui, deixa eu ver. Ferreira Santos, isso, exatamente. É o professor Ferreira, né, Ferreira Santos, e ele escreveu um livrinho, O que é Pós-Modernidade, que vocês podem baixar aí no Google, tá? É um livrinho, né, tem algumas informações já ultrapassadas, mas é muito bacana, tá? Ele consegue deixar isso de uma forma bastante clara, né, muito translúcida, a ideia de essas ideias ligadas à pós-modernidade. Alguém está perguntando sobre os apostilas, eu não sei responder sobre isso, viu, gente? Tá? Em todo caso, eu quero dizer que ali no livrinho virtual que vocês têm dessa disciplina, tem uma bibliografia, tá? Que pode ser interessante para quem quer aprofundar um determinado assunto. Na minha vida acadêmica, sempre fiz assim. Gosta de um assunto, procura a bibliografia. Se pode, ler algo a respeito. Se não pode, deixa lá, mas aí você já tem o registro. Senão a gente fica perdido, né? Às vezes a gente não tem um professor ou um especialista por perto para a gente poder perguntar. Bem, voltamos para o nosso tema da pós-modernidade. A pós-modernidade atinge, portanto, a música, a arquitetura, as artes plásticas, as ciências, não é? A tecnologia, as religiões até, não é? Aqui vocês têm várias imagens significativas, não é? Nós podemos falar, portanto, de pós-modernidade na arte. Eu vou fazer só ilustrar aqui alguns tópicos para vocês verem como fica fácil a gente compreender o conceito. Os artistas pós-modernos propuseram um novo modo de ver o mundo, ligando linguagens artísticas a um tipo de realidade multifacetada, fragmentada, híbrida, e buscaram manifestar vários sentimentos numa sociedade acusada por eles de ser fria, calculista, apressada e ambiciosa. Então, no mundo da arte, nós falamos de arte pós-moderna, né, quando você vai percebendo esses novos elementos, né, essa mistura que vai acontecendo na arte. Né? E na arte vocês podem perceber também a utilização das metalinguagens, né, da metalinguagem. O pós-modernismo também ele é um pouco sarcástico, né? E vocês têm aí várias obras hoje que vocês podem encontrar por aí, né? Que trazem, de repente, uma pintura clássica, no caso da Mona Lisa, e transformam esta mesma imagem, né? Ironizam, brincam, sacaneiam. Né? Essa é uma tendência, é um traço pós-moderno, ok, gente? O mictório que mudou a arte, né? Aqui nós temos um nome bastante interessante, que é o Marcel Duchamp, né? Ele foi ao mercado, comprou um urinol, assinou, né, o nome Hermit e enviou um salão independente de arte. Na época, gente, isso aqui causou
né, uma confusão no meio do pessoal que trabalhava, que discutia, que produzia arte, não é? Então, esse também é um dos elementos, assim, precursores para a gente tratar de pós-modernidade. A pós-modernidade no mundo da arte, ela mistura, ela inverte, ela sacaneia. Ela traz um elemento do cotidiano para dentro do mundo da arte, né? E assim por diante. E vocês podem utilizar a imaginação de vocês e tantas outras figuras que vocês já devem ter encontrado por aí, né? De repente você tem aí a estilização, né? Você tem uma marca específica, você tem aqui a rainha da Inglaterra com uma marca de um determinado produto, né? Você tem aqui a pose da Mona Lisa, mas a cabeça não é mais da Mona Lisa, não lembro agora, não recordo qual é a artista que está ali. Você tem a figura religiosa, a Marilyn, obrigado, Adriano. Você tem a figura sacra do Jesus, todo colorido, né? O Jesus já deixa de ser o crucificado só lá, não é? E atende, vira uma coisa assim meio pastiche também, né? Rapidinho, no mundo da arte. Então, de um lado você tem a cultura mais elevada, no outro você tem o cotidiano banalizado. Na modernidade você tem a arte tradicional, digamos assim. Na pós-modernidade você tem uma espécie de anti-arte. De um lado você tem a estetização, de outro a desestetização. De um lado você tem o conhecimento superior, no outro, na pós-modernidade, você tem mais o jogo com a arte. De um você tem o público fora. Na pós-modernidade você já tem a dinâmica do público fora-dentro. Essa dinâmica assim do fora-dentro, em Curitiba eu fui participar de um teatro uma vez, e de repente você não ficava sentado como espectador no meio das cadeiras. Você ia junto a um determinado ambiente, você entra, os espectadores entram, mas os artistas entram junto e começam a peça. A gente fica meio perdido no começo, só que daí você não está mais como espectador, você faz parte da peça, né? Então isso é uma coisa assim fabulosa, poder experimentar essa quase que inversão, né? O público já não é público, mas ele também é o ator, ele é o sujeito também, né? Outra comparação aqui, né? Nós temos a crítica cultural na modernidade, né? E na pós-modernidade nós temos muito mais o comentário cômico, né? A comicidade, né? E assim por diante, tá? Então vejam, essas são algumas comparações ou algumas ideias que a gente belisca aqui rapidinho para falar do mundo da arte, né? Nós poderíamos pegar o mundo da arquitetura, quem gosta de arquitetura se delicia com isso, né? Como que os traços pós-modernos se fazem presente na arquitetura. Cidades maiores, né? Você consegue perceber com mais presença esses traços, né? Que a gente encontra na arquitetura, né? Aqui vocês têm o Centro Pompidou. Esse aqui é um centro, eu tive a oportunidade de visitar isso aqui já nos anos 80, viu, gente? Eu era jovem ainda, como a maioria de vocês, eu tive a oportunidade de estudar na França. E lá já existia o Centro Pompidou, né? Faz tempo, né? Faz 35 anos que já existia essa coisa aqui, né? E é fabuloso. E eu me choquei como todos os parisienses se chocavam quando foi construído esse centro. Centro Pompidou. Por quê? Porque o Centro Pompidou é inversão. Normalmente a gente esconde os canos, as tubulações, os tubos de esgoto, os fios de eletricidade, etc. No Centro Pompidou é tudo invertido. Tudo está para fora, não é escondido. Tá? Então, é um traço também da arquitetura assim, que eu demorei para entender. Poxa, mas que sociedade é essa? Né, que joga tudo para fora. Né? Então a pós-modernidade tem essa vontade de mostrar um pouquinho o que estava escondido e joga para fora, né? É como se ela dissesse, olha aqui, tem o inverso, ou tem o dentro que passa a ficar fora agora. Ok? Não sei se faz sentido para vocês isso. Né? Isso aqui ainda é uma imagem do centro Pompidou. Ok? No cinema, vocês podem também pegar algumas coisas aí bem pós-modernas, né? Vocês têm as megaproduções, as exploração de novas linguagens, ou efeitos de linguagem. As mesclagens de narrativas, né? O Titanic, que todos vocês certamente já viram, se vocês pararem para perceber, tem vários gêneros da filmografia, do cinema, né? Tem até a cena de Bang Bang no momento que o navio está quase afundando, né? Então, tem cena quase de terror, quase de bang bang, quer dizer, você tem muita mistura, né?
Tem um outro filme que eu acho bem interessante, é o Django. Né? Se alguém de vocês aí tem alguns anos a mais, né? Converse com o pai de vocês, os pais, né? O que era Django ali pelos anos 70, né? Nossa, tinha uma série de filmes do pistoleiro que vingava todo mundo, né? E agora, quando foi refilmado agora o Django, vocês encontram, né, várias justaposições, né, desde a trilha sonora que eles foram buscar 40 anos atrás. Né? Bem interessante o Django, para você ver essa ideia da exploração de novas linguagens, né, ou efeitos de linguagem. Né? Muito bacana isso também. Vocês têm o Matrix, que é um filme fabuloso para ser visto, dos irmãos Wachowski, sobretudo o Matrix 1. Não é? Ele problematiza o quê? Um mundo virtual, com mistura de estereótipos, é uma mistura de muita filosofia, de muita ação e de muita aventura. E no fundo do filme está a pergunta, afinal, o que é real? Será que o real, ou melhor, será que o virtual é também real? Enfim, ele traz uma discussão muito bacana e para quem quiser eu sugiro ler um capítulo de um livro de filosofia que é a Introdução à Filosofia da professora Marilena Chauí. E quando a Marilena Chauí escreveu a Introdução à Filosofia, são 6, 7 páginas, gente. Tá? Essas 6, 7 páginas ela trabalha e ela constrói escrevendo a partir do livro Matrix. Né? É fabuloso. Tenho certeza que você vai gostar muito se você tiver um tempinho para ler. Né? E lê e assiste o filme também. Tá? Matrix 1. Mas não vê mais como filme de ficção. Vá ler agora com os olhos também de um produtor de conhecimento, de um filósofo, de um educador. Bem, falar em pós-modernidade é, portanto, falar sobre o aceleramento da produção tecnológica e a multiplicação de produtos de alta tecnologia. Aqui eu gostaria, nesse momento, de estar com o microfone perguntando para vocês, principalmente vocês que estão estudando aí também informática, né? Para falar do aceleramento dessa produção tecnológica e o que é que está se visualizando já, né? Para daqui a poucos anos. A indústria da informática ela é extremamente audaciosa, né? E nos prepara muitas surpresas. Mas para entender a indústria da informática, eu só queria lembrar, quem quiser pesquisar isso, volta também para entender um pesquisador que a gente não pode esquecer, ou que vocês talvez nunca tenham ouvido falar dele. O nome dele é McLuhan. O professor McLuhan, um canadense, que dizia que o mundo seria uma aldeia global. Foi o primeiro a utilizar o termo aldeia global. Né? Então, essa é uma expressão do McLuhan. Ele diz, né, e nós vimos agora, recentemente, acontecer a previsão de McLuhan, quando esse anunciou que os meios de comunicação iriam se tornar parte integrante de um ambiente, uma rede invisível estendida sobre o planeta. Né? McLuhan é o grande predecessor nesse sentido, né, que dizia que o meio é a mensagem, uma outra frase importante, né, e quando se fala que o meio é a mensagem, não é só o meio, o suporte, né, mas é tudo aquilo que dá condições para aquele suporte. Então é fabuloso poder estudar também o McLuhan e entender um pouquinho a pós-modernidade a partir dessa perspectiva da lógica do espetáculo, da sociedade do espetáculo, que tudo transforma em espetáculo. Transforma religião, economia, política, o que você quiser, a lógica primeira, midiática é espetáculo. Por favor, não esqueça. Quem quiser aprofundar um pouco isso, pode trabalhar com o sociólogo Debord, né, que trabalhou muito a ideia de lógica do espetáculo. Eu vou pular agora aqui um pouquinho, né, a minha colocação, porque o tempo está avançando e eu ainda não cheguei aqui ao final da minha fala, né, que eu tinha previsto para hoje, me demorei um pouco mais em alguns comentários. Bem, na era da informática, né, que é o tratamento computadorizado do conhecimento da informação, lidamos mais com signos do que com coisas. E, portanto, falar de pós-modernidade é falar da indústria do signo. Né? Vocês sabem que mais importante do que o líquido da Coca-Cola, né, o refrigerante, é a imagem Coca-Cola. Por isso, hoje se encontra a imagem Coca-Cola como um estilo de vida, né, e que está presente no mundo inteiro. Isso, Camila, as atividades da web é só para quem não assistiu, ok? Pós-modernidade tem a ver com novos padrões estéticos, não é? Olha só, esta aqui é sacana, essa imagem, né?
Meninas, vocês que estão aí do outro lado, veja só o que é que a ambientação pós-moderna nos faz. Faz conosco e com os padrões, com os padrões estéticos, né? Quando eu montei isso aqui, eu disse, puxa vida, essa não dá para perder, né? Os padrões estéticos são de uma inversão, um troço bastante interessante para você estudar, né? Tanto como indústria, né? Como também comportamental, né? Não esqueça que essas coisas de brinquinho para lá, para cá, e corrilha, né, correinha, e mil coisas, adereços, né? É produto também de uma indústria da cultura que molda os padrões, né? Molda os padrões do corpo, molda os padrões de relacionamento que nós temos com o corpo. Enfim, nós entendemos até aqui que o pós-modernismo é um ecletismo, isto é, mistura várias tendências e estilos sob o mesmo nome. Ele não tem unidade, é aberto, é plural, e muda de aspecto se passamos da tecnociência para as artes plásticas e da sociedade para a filosofia. Falar de pós-modernismo também traz essa ideia de ecletismo, mistura, né? E essas misturas acontecem, portanto, de forma inusitada, tá? Não só nos objetos, mas na nossa vida social, né? E não se surpreendam com cenas como essa que eu estou apresentando agora, né? Que vocês encontram nos centros aí mais avançados. Um problema educativo, vejam que cada questão que eu fui mencionando, o mundo da arte, o mundo da visualização, vai construindo a subjetividade dos novos educandos. E, portanto, um dos grandes desafios das novas perspectivas educacionais, que pode ser adensado àquilo que nós dissemos anteriormente sobre a importância política da escola, a importância da construção da cidadania, é de que o professor educador, seja ele de geografia, de informática, de história, ele ensine seus alunos a perceberem a composição das novas linguagens ou das novas ideografias, se vocês quiserem, não é? Hoje saímos, veja só, essa charge, não é? A primeira palavra escrita, depois fomos para os tipos móveis, chegamos à publicação em massa, e-mail, Twitter, e agora estamos na era Zap, né? A gente não fala mais nada, só faz assim, né? E isso, de alguma forma, pode ser interessante, divertido, e já faz parte do cotidiano, mas para nós educadores isso é problemático. Não esqueçam que temos que pensar em termos de educação que os conhecimentos mais importantes para a estruturação da vida social e para a cidadania são codificados em linguagens sofisticadas. Os informaticistas que nos digam isso também, não é? Podem trazer. Como é difícil você compreender hoje uma máquina que parece tão simples, ela é extremamente complicada do ponto de vista da sua composição. Vocês podem pegar a informática, mas vocês podem pegar o mundo do direito, o mundo da economia, ou seja, os grandes universos da produção de sentido da existência humana. É por isso que o professor, né, um professor contemporâneo hoje, ele deve estar atento a esses movimentos de mudança social, de mudança cultural, de mudança que vem atrelada também às transformações políticas que trazem a reboco indiferença. Já não quero mais saber, já desanimei. Fanatismo, né? De repente agora, qualquer banana que nunca discutiu problemas do nosso país vai se candidatar e corre o risco de ganhar. Seria um outro assunto bem interessante, né? Enfim, as fragmentações, né? Meses de internet grátis, mais horas de filmes na TV, minutos sobrando no celular. Tudo isso está sendo prometido incessantemente para vocês, para mim, para os meus filhos, e nem mais um mísero segundo a mais no meu dia. Ou seja, o tempo não se amplia, né? O tempo não se amplia. Qual o futuro? Qual o futuro da empregabilidade? Como que você vai produzir emprego para tantas pessoas no mundo todo que passam fome, que não têm cidadania? O Brasil já está fechando as nossas portinhas aqui, né? Haitianos e todos, né? Os preconceitos não estão somente na Europa sofrida desse momento, né? Mas estão aqui, por todos os lados, né? Então, o problema da empregabilidade, problema da sustentabilidade, né? O problema da violência, o problema da informação
que corre solta, né? Essa foi uma das mais danadas e das mais chocantes, não é? Essa, para mim, foi a cena mais chocante que eu, como pai, quem de vocês é pai ou já fez essa experiência, não quero dizer que vocês não entendam, mas no momento que se tiver um filho, se você ficar indiferente a uma foto como essa, acho que você não é gente. Tem que tomar um chá de humanidade. Né? Não consigo ficar indiferente diante dessa foto. Saúde mental, esse aqui era o caminhoneiro que matou lá centenas na França, né? Recentemente. E assim por diante, né? Então, gente, quando falamos de ambientação pós-moderna, nós estamos dizendo, nós podemos mencionar, ora, um ambiente promissor, mas também um ambiente no qual a tristeza, a melancolia, a perda de referências. Então, é até interessante que quando a gente menciona o termo pós-moderno, estou entendendo a pós-modernidade, estou entendendo que esse deslocamento contemporâneo na política é problemático. Estou entendendo que esse problema que eu estou vendo aqui na cultura é problemático. Né? Então, a ambientação pós-moderna, ela às vezes vem com traços de tragicidade, sobretudo hoje em termos político-econômicos, né? Que é uma tragicidade mundial. Não é? E que se acirra cada dia mais, não é? Pela não criatividade, inclusive, para construirmos saídas mais consistentes para melhorarmos a qualidade de vida de todos, né? De um mundo onde caibam todos. Né? Então, no mundo da política, está aí o desafio. Esse é motivo para a gente fazer muitos debates sobre política contemporânea. Eu quero dizer que política não se restringe a partido. Cuidado, por favor, prezados professores, para não reduzir e para não caírem, para não jogarem as causas sociais no lixo, porque nós estamos num momento extremamente delicado. Mas cuidado para não jogar fora. É isso que está acontecendo. E isso que faz. Né? Frequentemente a gente fica cego e entra em movimentos hoje que pouco contribuirão para o desenvolvimento das novas gerações. Né? Esse aqui é o nosso Wilson, né? Lembram desse filme aqui, gente? Só uma brincadeirinha, né? 4 anos sem nenhuma infraestrutura, nunca mais voto em você, Wilson. Lembram do Wilson? Né? Foi interessante esse filme, ficou marcado, né? E aqui a Charge está brincando. O Náufrago, obrigado, João Paulo, né? O Náufrago Bom, a minha memória agora já está assim, né, nessa altura do campeonato. Bem, temos a democracia, né, do Tom Hanks, isso, né, aqui voltando um pouquinho, né, o Tom Hanks, que fez o filme O Náufrago, quem não viu, pega lá no final de semana, se enfia com um pacote de pipoca e assiste o filme, a hora que puder, que você vai aprender bastante, é muito bonito, muito interessante, né. Em termos de sociedade democrática, nossas perguntas ficam, né, estão sem resposta até o momento para nós brasileiros, estavam até ontem também para os destinos da França, né, do Brexit, né, e continuarão na sua provisoriedade. Cuidado para não acharem que uma pessoa resolve o problema de um país. Eu já tenho quase 60 anos, e eu já vi muita coisa acontecer nesse país, tá? E não é uma pessoa que resolve o Brasil. E nós, educadores, temos que entender isso. As metanarrativas estão em crise. As esquerdas, sem rumo. A direita, talvez eles saibam para onde vão, no sentido de que estão um pouco preocupados com aquilo que vai acontecer com a mais ampla maioria. Mas temos que admitir, as grandes narrativas hoje, elas estão cambaleantes, não é? Portanto, finalizando, pós-modernidade. A globalização, a transição, o inacabamento, a aceleração, a ruptura, o deslocamento de tempo e de espaço, as questões ligadas à virtualidade, às tecnologias, à sociedade do espetáculo, a razão desencantada. Isso tudo faz parte do discurso pós-moderno. É um tema extremamente amplo e que eu só estou pensando algumas ideias. Né, quem puder se dedicar a pensar isso, vai ter que gastar aqui alguns meses de leitura para que a gente aprofunde, né, por onde que isso tudo se ramifica. Não é?
Temos vários autores, né? Nós temos, em termos de filosofia, você pega desde o Foucault, Nietzsche, Deleuze, enfim, temos grandes autores, não é? Também ainda o Jean Baudrillard, o Jacques Derrida, o Lyotard, né? Temos grandes filósofos, né? Temos o professor, o sociólogo polonês, que faleceu esses dias, o Bauman, né? O Bauman nos deixou, né? Enfim, temos grandes pensadores. A sociedade moderna acreditava que a história e seus países marchavam pela revolução ou para as situações mais democráticas e felizes. A sociedade pós-moderna perdeu a crença na continuidade histórica e vive sem as tradições do passado, ou quer viver sem as tradições do passado, e também sem projeto de futuro. Enquanto a sociedade moderna queria a história quente e combativa, a pós-moderna esfria a história e a congela numa sucessão de instantes isolados e sem rumo. Então esse olhar um pouco angustiante da pós-modernidade, eu estou focando aqui, há outros autores que pensam de um modo diferenciado, mas não temos tempo de trabalho, né, de trabalhar tudo isso, mereceria um curso específico, né, nos colocando a educação aí dentro. Há um olhar de pessimismo, sim. Há um olhar de pessimismo pela dificuldade que nós temos hoje de enfrentamento. Então, em termos de educação, e já encerrando a minha fala, indo para os últimos momentos, os educadores, tanto aqueles que se dedicam à pesquisa, quanto aqueles que estão envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma realidade educativa cada vez mais imersa em perplexidade, crise, incerteza, pressão social, pressão econômica, relativismo moral, dissolução de crenças e de utopias. Isso é muito perigoso. Isso é problemático. Portanto, quando falamos das novas tendências da educação, a gente tem que estar se perguntando, não é? Para que lado a gente quer apostar as nossas fichas? Quais são as energias e para onde eu quero que elas sejam indicadas, não é? Então, pede-se muito da educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais. Mas há cada vez mais dissonâncias, divergências, numa variedade imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. Então eu não estou sendo ingênuo, eu não vim aqui fazer nenhuma receituário, tá? Compartilhei com vocês algumas convicções, não é? Teríamos 1000 coisas a conversar do ponto de vista teórico. O que eu quero dizer é que o momento é de perplexidade. Mas isso não impede que coisas novas estejam surgindo, né? Eu quero mostrar para vocês um quadro finalizando, né? Tenho várias coisas que eu queria dizer para vocês, né? A perspectiva de um conhecimento pós-moderno. Hoje estamos discutindo muito a configuração de ciência, não é? Grandes filósofos ligados à física, à química, à biologia estão nesse debate. Não é um debate para leigos não, viu, gente? Não pensa que estamos brincando aqui não, tá? Estamos discutindo a questão da complexidade da ciência, não é? Estamos falando sobre cultura, né? Estamos falando hoje, continuamos mais vivos do que nunca, nos opondo à questão da dominação cultural, não é? Que vem hegemônica, né? Com alguns traços de trator que arrasa tudo, né? Hoje entendemos na pós-modernidade também um movimento positivo, que é a valorização das culturas locais, dos projetos locais, né? Dos sujeitos que têm que resistir a essa homogeneização, ok? E eu queria trazer esse último quadro, portanto, é a minha última tela, né? Vejam que coisas novas estão surgindo. E o que está surgindo, gente? Olha só, aqui tem uma classificação que foi feita pelo Libânio, que teríamos que estudá-la agora. É um texto onde ele se defronta com a pós-modernidade e ele tenta uma nova classificação. Quais são as novas correntes que ele denomina? A racional tecnológica, voltada para a questão do ensino de excelência e o ensino tecnológico. As tendências neocognitivistas, que vêm fundamentadas nas ciências cognitivas, principalmente o construtivismo pós-piagetiano. Nós temos as tendências sociocríticas hoje, que não são apenas mas várias. A sociologia crítica do currículo, a teoria histórico-cultural, a sociocultural, a sociocognitiva, a teoria da ação comunicativa de inspiração frankfurtiana de Habermas, né? Temos daí as teorias holísticas, né? O holismo, a teoria da complexidade do professor Edgar Morin, que é maravilhosa,
A teoria naturalista do conhecimento, Maturana e Varela, né, com textos maravilhosos, muita gente em São Paulo, várias universidades do Brasil pesquisando isso. O trabalho com a ecopedagogia, em São Paulo também, o Instituto Paulo Freire tem trabalhado muito a ideia de uma pedagogia da terra e de uma ecopedagogia, né, que não é plantar flor, não, mas é ter uma configuração política de uma pedagogia hoje que enfrenta também os problemas da natureza e das relações do homem com a natureza. A perspectiva do conhecimento em rede, vocês que estão trabalhando com tecnologia, informática, não é? Se abastecer um pouco de algumas dessas ideias aqui, vale a pena, viu? E ainda as teorias, para alguns, classificadas de pós-modernas, não é? Mas que eu discordo, mas na verdade é que o professor Libânio colocou o pós-estruturalismo e o neopragmatismo, né? Que seriam tendências pós-modernas. Evidentemente, toda a classificação ela é relativa e quer dizer alguma coisa e não diz outras tantas. Convido a vocês, olhem para esse quadro, vocês que estão aqui ainda nos últimos segundinhos antes da gente ir descansar e ir para casa. Tem muita tarefa a ser feita, viu, gente? Tem muito estudo para a gente fazer. Fica meu convite para que vocês não desanimem, que cada dia ergam a cabeça na sua profissão, na sua busca por formação, por autoformação e continuem estudando. Um educador tem o direito de conhecer, de saber e de ser também um pesquisador da sua área. Minha parte, um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por terem me ouvido.